Graça e paz, amados. Sejam todos bem-vindos em nome do Senhor Jesus. Você também que está em casa, nos acompanha através do online. Que Deus abençoe grandemente sua vida. Deus te fortaleça mais e mais. Jesus é poderoso e o Espírito Santo se faz presente no nosso meio e também aí onde você está, porque a Bíblia fala que Ele é onipresente, o nosso Deus Espírito. 1 aos Coríntios, no capítulo 12, a partir do versículo 1. Você tem? Então acompanhe comigo a leitura. A respeito dos dons espirituais, não quero, irmãos, que sejais ignorantes. Sabeis que outrora, quando éreis gentios, deixáveis conduzir-vos aos ídolos mudos, segundo éreis guiados. Por isso vos faço compreender que ninguém que fala pelo Espírito de Deus afirma anátema Jesus. Por outro lado, ninguém pode dizer Senhor Jesus, senão pelo Espírito Santo. Ora, os dons são diversos, mas o Espírito é o mesmo. E também há diversidade nos serviços, mas o Senhor é o mesmo. E há diversidade nas realizações, mas o mesmo Deus é quem opera tudo em todos. A manifestação do Espírito é concedida a cada um visando um fim proveitoso. Porque a um é dada, mediante o Espírito, a palavra da sabedoria. E a outro, segundo o mesmo Espírito, a palavra do conhecimento. A outro, no mesmo Espírito, a fé. E a outro, no mesmo Espírito, dons de curar. A outro, operações de milagres. A outro, profecia. A outro, discernimento de espíritos. A um, variedade de línguas. E a outro, capacidade para interpretá-las. Mas um só e o mesmo Espírito realiza todas essas coisas, distribuindo-as como lhe apraz a cada um individualmente. A Bíblia prossegue dizendo o seguinte: porque assim como o corpo é um e tem muitos membros, e todos os membros, sendo muitos, constituem um só corpo, assim também com respeito a Cristo. Pois em um só Espírito todos nós fomos batizados em um corpo, quer judeus, quer gregos, quer escravos, quer livres, e a todos nós foi dado beber de um só Espírito. Porque também o corpo não é um só membro, mas muitos. Se disser o pé, porque não sou mão, não sou do corpo, nem por isso deixa de ser do corpo. Se o ouvido disser, porque não sou olho, não sou do corpo, nem por isso deixa de o ser. Se todo o corpo fosse olho, onde estaria o ouvido? Se todo fosse ouvido, onde o olfato? Mas Deus dispôs os membros, colocando cada um deles no corpo, como lhe aprouve. Se todos, porém, fossem um só membro, onde estaria o corpo? O certo é que há muitos membros, mas um só corpo. Não podem os olhos dizer à mão, não precisamos de ti, nem ainda a cabeça dizer aos pés, não preciso de vós. Pelo contrário, os membros do corpo que parecem ser mais fracos são necessários. E os que nos parecem menos dignos no corpo, a estes damos muito maior honra. Também os que em nós não são decorosos, revestimos de especial honra. Mas os nossos membros nobres não têm necessidade disso. Contudo, Deus coordenou o corpo, concedendo muito mais honra àquilo que menos tinha, para que não haja divisão no corpo. Pelo contrário, cooperem os membros com igual cuidado em favor uns dos outros. De maneira que, se um membro sofre, todos sofrem com ele. E se um deles é honrado, com ele todos se regozijam. Ora, vós sois corpo de Cristo, e individualmente membros desse corpo. A uns estabeleceu Deus na igreja, primeiramente, apóstolos, em segundo lugar, profetas, em terceiro lugar, mestres, depois operadores de milagres, depois dons de curar, socorros, governos, variedades de línguas. Porventura são todos apóstolos? Ou todos profetas? São todos mestres? Ou operadores de milagres? Têm todos dons de curar? Falam todos em outras línguas? Interpretam-nas todos? Entretanto, procurai com zelo os melhores dons.
Irmãos, eu poderia simplesmente, apenas com essa leitura, dizer, olha, Deus já comunicou tudo o que Ele precisa comunicar a cada um de nós. De maneira muito clara, de fácil entendimento. Só que o Espírito Santo diz, nem todo mundo entende como você entende. Mesmo fazendo parte de um só corpo, que é o corpo de Jesus, Deus distribui dons diferentes para cada um como lhe apraz. Então eu tenho que ter a consciência que o meu entendimento a respeito do único Deus verdadeiro não é o mesmo entendimento daquele que confessou Jesus como Senhor e Salvador das suas vidas. Eu não posso simplesmente dizer que porque eu acredito que o Pai enviou o Filho, e que o Filho, quando esteve aqui, sofreu, morreu numa cruz, ressuscitou ao terceiro dia, foi ao céu e enviou o Espírito Santo. Isso que é muito claro para mim, isso vai ser claro para todos. Não vai, mesmo crendo em Jesus, porque cada um recebeu diferente porção dada pelo Espírito Santo, para que o corpo possa funcionar de maneira satisfatória para a glória de Deus. Então, falar a respeito dos dons do Espírito, que é diferente do fruto do Espírito, nós precisamos ter a devida atenção, porque todos vocês que professaram a fé em Jesus, você que me acompanha do seu lar, você que já professou sua fé em Jesus, você tem pelo menos um dom dos muitos que são dados por meio do Espírito Santo. É comum se ouvir alguém dizer assim, mas eu ainda não descobri qual é o meu dom. Eu conheço a Deus, conheço a Jesus, mas eu acho que o meu dom é ficar quietinho, é ficar quietinha, é orar, mas eu não sei bem exatamente qual o meu dom. E como nós estamos nessa busca, estamos nesse tema de 2024, minha vida, olha só, minha vida, a igreja e a obra do Espírito Santo, eu preciso me aproximar do Espírito Santo, entender que Ele é pessoa, e descobrir nele aquilo que ele me deu como presente. Afinal de contas, a palavra dom, ela vem de uma origem que nós não temos no português, mas que os americanos aproveitaram muito bem a origem, que está lá no grego, que é presente. Tanto que dom aparece nas línguas americanas, a palavra que aparece é gift. Não sei se vocês já ouviram os famosos gift cards. Já ouviram gift cards? Então, na verdade, são presentes, cartões de presente. Então tem em lojas de magazine, em lojas aí de departamentos, nós temos em lojas de games também, os gift cards, presentes, cartões de presente. E aparece nas versões americanas essa palavrinha para se referir a dom. Talvez no português ficou mais profundo a essência do dom, porque é um presente de Deus nas nossas vidas. Então nós precisamos olhar para a palavra do Senhor, se aproximar do Espírito Santo, e entender que esses dons são presentes de Deus, dados a cada um de nós. Não podemos desejar ou querer algo que é dado a outra pessoa, como algumas pessoas até falam. Ah, mas se eu tivesse aquele dom de fulano, eu poderia desempenhar melhor a obra no ministério. Não. Se você pudesse desempenhar a obra no ministério, ou favorecer nessa caminhada cristã, Deus teria dado aquele dom específico. Eu preciso começar dessa forma, porque nós estamos num processo de reaproximação do Espírito Santo, e aproximando muitas pessoas do Espírito Santo, para que a gente comece a entender o que aconteceu de fato quando Jesus subiu aos céus. Porque Jesus sobe aos céus, a gente vai para o livro de Atos e vê a igreja se formando. Mas por trás daquilo que não foi revelado para nós, a gente começa a conjecturar e imaginar como é que os discípulos tiveram tanta capacidade para dar e trazer essa ignição para a formação da igreja. E eu que tenho o mesmo dom, eu tenho o Espírito Santo habitando em mim, como é que eu posso contribuir para essa obra e valorizar o corpo de Cristo? Então a gente precisa partir do ponto de que os dons do Espírito, eles não são méritos humanos. A gente tem que diferenciar dons de talento. Então, algumas pessoas têm talento para determinada função, mas não têm o dom para desempenhar. Por exemplo, aqui de maneira muito meio grotesca, eu tenho o talento para desenho. Se eu parar para desenhar alguma coisa, eu vou me esmerar naquilo, porque desde pequeno
eu fiz muitos desenhos de algo que eu gostava, e as pessoas diziam, olha, você tem um talento para isso. Porque parece que você fez de uma forma que não dá para compreender como é que você conseguiu, olhando, fazer determinada coisa. Isso é um talento. Mas eu não tenho o dom, tanto não tenho o dom, que não me especializei na área de desenho. Porque eu não tenho o dom para desempenhar essa função. Posso até desenhar bem, porque tenho o talento, mas não tenho o dom para desempenhar determinada função relacionada a desenho. Isso aqui começa a abrir a minha mente, porque eu olho para algumas pessoas que têm determinados dons, e eu digo, por que eu não tenho aquele dom para fazer isso? Eu tenho que buscar de Deus o que Ele me deu, para que possa ser usado na obra dele. Ninguém pode se vangloriar ou se sentir superior por ter um dom. Ninguém pode. Às vezes a gente pode até cair na tentação. Eu não tenho determinado estudo em determinada área, mas eu desempenho muito bem por conta do dom que me foi dado, e muitos se aproveitam disso, e eles estão indo num patamar de orgulho que é muito perigoso, porque eles estão se esquecendo que é Deus, como nós lemos aqui, é Deus quem distribui conforme a sua vontade. No versículo 11, a palavra do Senhor diz, mas um só mesmo, o que, irmãos? Espírito. Eu não sei se na sua versão aparece com letra maiúscula aí, porque nós lemos muito, Espírito é o mesmo Espírito, falamos de Espírito e tal, Espírito com letra maiúscula. Então a Bíblia fala, mais um só, e o mesmo Deus, eu não posso ter medo disso, porque é o Deus Espírito. O que é que ele faz? Realiza. Uma outra versão traz, reparte todas essas coisas. A minha versão ainda traz assim, ó, distribuindo-as de que forma? Particularmente. Uma outra versão traz, como lhe apraz, de que forma? A cada um individualmente. Isso aqui já começa a quebrar barreiras, porque às vezes, e muitas pessoas acabam se frustrando, porque querem servir ao Senhor, querem se aproximar do Espírito Santo, mas dizem assim, ó, elas miram, na verdade, elas miram em determinados dons, elas começam a cobiçar determinados dons, que não foi concedido a essa pessoa pelo Espírito Santo, e ela se esquece de se aproximar do Espírito Santo, porque ela está na busca daquele dom específico para uma outra pessoa, e se esquece que Deus também deu um dom específico para ela. Então, é muito perigoso. Precisamos entender que um só mesmo Espírito, Deus, ele realiza todas essas coisas, distribuindo-as como lhe apraz a cada um individualmente. A gente começa a entender dentro desse contexto que os dons do Espírito Santo são manifestações do próprio Deus na sua vida. É a manifestação do Espírito de Deus na sua vida. Você quer ver uma coisa que também vai começar a derrubar alguns tabus e algumas barreiras? Algumas pessoas buscam manifestações do Espírito Santo em determinados dons, sendo que a manifestação, muitas dessas manifestações, ela vai fazer parte da sua vida de forma particular, para o benefício do corpo de Cristo, para a igreja. E Deus pode estar querendo manifestar o Espírito Santo na sua vida, e por você, nesse caso específico, ter o poder de limitar a ação do Espírito Santo, você está paralisado. Você está apenas como mais um crente no meio de crentes. E você tem o Espírito Santo de Deus, e a manifestação do Espírito de Deus está aguardando um espaço que você conceda para se manifestar na sua vida. Porque a Bíblia, ela nos diz no versículo 7, nós lemos, a Bíblia diz assim, a minha versão traz como manifestação. Olha o versículo 7, como é que está aí na sua Bíblia? Aparece manifestação? Manifestação. Então, a gente pensa muito em manifestação do lado negativo da coisa. Olha, fulano está possesso, ali é manifestação demoníaca. E raramente, eu particularmente, eu tenho escutado pessoas dizerem manifestação do Espírito Santo. O Espírito Santo, a Bíblia diz no versículo 7, a manifestação do Espírito Santo é concedida a cada um, olha aí mais uma vez de maneira muito particular, concedida a cada um, visando o quê?
um fim proveitoso, nunca é para orgulho. A manifestação do Espírito Santo na sua vida jamais será para mostrar que você está cheio do Espírito, apesar da Bíblia dizer e ordenar: enchei-vos do Espírito, mas a manifestação não é para você mostrar para as pessoas que você tem a ação do Espírito Santo na sua vida. Olha como eu sou cheio do Espírito Santo, olha como ele manifesta na minha vida. A gente não julga, não quer despertar nenhum preconceito ou coisa do tipo. É apenas um alerta, porque quando o Espírito Santo, de maneira individual, começar a manifestar na sua vida, e eu sei que já está manifestando de maneira muito particular, e nesse ano de 2024 aqui na igreja, na vida de muita gente, isso é visível. Vocês estão vendo. O Espírito Santo está se manifestando na vida de muita gente aqui na igreja. Na vida do ministério de louvor, na vida do ministério da mídia, na vida do ministério de oração. O Espírito Santo está se manifestando. Se você não percebeu ainda, comece a pedir olhos de águia, olhos espirituais, para ver essa manifestação. Isso aqui começa a derrubar tabus. Porque a Bíblia fala que a manifestação do Espírito é concedida a cada um a um fim proveitoso. A gente começa a entender dentro do contexto que isso deve despertar em nós o reconhecimento da pessoa divina, o nosso Deus, Espírito, e agradecer a Deus pelos dons ou pelo dom que Ele nos deu. A gente não precisa correr atrás de muitos. Talvez você pense o seguinte: pastor, graças a Deus eu identifiquei o meu dom. Eu tenho dom para isso. Eu queria até mais, mas olha, eu já identifiquei esse dom. O Espírito Santo vai te ajudar a investir ao máximo nesse dom que você tem para o fim proveitoso. E a gente não sabe o que está nos planos de Deus, a listinha dele de dons na sua vida. Não significa que você vai ficar apenas com esse dom. Mas como apraz o Espírito Santo, ele pode conceder mais dons para você. E essas manifestações acontecer para a glória dele. Então a gente começa a entender que os dons do Espírito são dados por Deus, como lhe apraz. Nesse contexto, o que nos chama a atenção também, é que os dons do Espírito, eles são diversos. Mas diversos no sentido de não trazer uma confusão. Pelo contrário, trazer união, sincronia, e eles são complementares. Nesse contexto, nós observamos que os dons do Espírito, eles são variados, e é interessante que eles abrangem diferentes áreas de atuação dentro da igreja. Lembra, Jesus nos ensina que a igreja é o corpo de quem? O corpo de Cristo. Ele é o cabeça. E a igreja, por ser corpo de Cristo, ela tem diferentes membros. E aí o apóstolo Paulo, cheio do Espírito Santo, ele diz que há dons de revelação, como palavra de sabedoria, como palavra de conhecimento, dons de poder, como a fé, dons de cura, dons de milagres, dons de línguas, dons de expressão, dons de profecia e também dons de interpretação. Aí eu estava conversando com alguém que me perguntou: o pastor acredita nas manifestações dos dons do Espírito? Eu disse: claro, sem reservas. E olhe que já fui ensinado de que os dons, eles cessaram. Não há a possibilidade dos dons, das manifestações dos dons do Espírito. Por quê? Porque temos, eu fui ensinado assim, porque temos a revelação completa das Escrituras. Perfeito. Só que não é toda a verdade. Nós temos a revelação completa. Amém, aleluia e glória a Deus. Podemos viver as nossas vidas apenas e exclusivamente por essa revelação completa, chamada Bíblia, a palavra de Deus, nos seus 66 livros. Mas uma coisa que não foi me ensinada é que Deus, Ele faz o que Ele quer, como Ele quer. Ele nos deu a palavra revelada, amém, aleluia e glória a Deus. A Bíblia nos fala que as coisas encobertas pertencem a Deus e as reveladas a nós. Está lá em Deuteronômio 29, Velho Testamento. Só que a gente fica muito assim, ó, e foi me incutido muito isso. As coisas reveladas, se concentre no que foi revelado. Certo. Mas eu não posso menosprezar aquilo que não foi me revelado. Você quer ver uma coisa?
Quando eu vou para o livro de Atos, formação da igreja, e eu vejo a manifestação do Espírito Santo no meio da igreja, dizendo assim: aprove a Deus, Espírito, separar num dado momento Filipe para uma localidade específica. Porque Filipe foi levado pelo Espírito Santo para uma localidade específica para evangelizar o eunuco. Pois bem, mas pastor, isso está revelado para nós. Perfeito. Mas vem cá, e o que não foi revelado para nós? A gente sabe que no mundo inteiro tem tribos e mais tribos que sequer ouviram falar a respeito de Jesus. Isso é revelado para nós dentro dos meios de comunicação, de internet, noticiário. Mas e o que não foi revelado para nós? Que Deus, na vontade dele, na ação do Espírito Santo, pode revelar muitos Filipes em vários lugares do mundo, para que o evangelho naquela região, que é impossível entrar a Bíblia, que é impossível entrar a palavra de Deus aos olhos humanos, de forma milagrosa, simplesmente teletransportar alguém para lá. Eu creio nisso. Agora, está revelado para a gente que está acontecendo isso? Não. Mas Deus pode fazer? Pode. Então, irmãos, eu acredito no sobrenatural do Espírito, que não está limitado a regras humanas. Então, o que esqueceram de me falar, e aí eu falo para vocês, olhando como ponto de partida, dentro desse contexto, e de muitos contextos, é que Deus, ele faz como lhe apraz, como ele quer. Eu não sei, eu digo para Deus, eu não sei, Pai, eu tenho dado a minha vida como sempre, mas eu tenho buscado conhecer mais do Senhor, e eu aprendo nessa caminhada, que eu não conheço é nada, e digo para Deus o seguinte: eu não tenho mais receios técnicos, e levo o teu povo, que o Senhor confiou ao meu pastoreio, a não ter mais nenhum receio técnico a respeito da ação do Espírito Santo, porque o Senhor pode usar qualquer um na igreja. O Espírito Santo pode se manifestar na vida de qualquer um na igreja para o fim proveitoso, e que isso pode surpreender muita gente. Aí sabe o que o Espírito Santo diz para mim? Ele diz para mim: eu estou preparando o meu povo para isso. Eu estou preparando o meu povo para isso. Porque o Espírito Santo não é Deus de confusão. Então ele não vai fazer nada que ele não venha preparar o seu coração. Ele vai começar a preparar o seu coração. Ele já está preparando. Ele está preparando a igreja para que seja uma igreja saudável e adoradora na presença dele, que é o Espírito Santo. Porque, meus irmãos, eu já estou vendo nos detalhes, aqui na Igreja Batista Esperança, a manifestação do Espírito Santo. Eu estou vendo isso, e eu sei que você também está vendo. Muita coisa de Deus já está acontecendo no nosso meio. E você é um instrumento nas mãos do Senhor. Isso aqui é apenas um ponto de partida daquilo que a Bíblia nos ensina. E eu quero encerrar com os versículos 8, 9 e 10. Você está com sua Bíblia aberta. Porque esses dons, eles são diversos, eles são complementares, e a gente não pode se esquecer disso. Porque, olha só, versículo 8. A um é dada mediante o que, irmãos? Mediante o Espírito Santo, mediante Deus. A um é dada a palavra de sabedoria. Repare como isso aqui casa com aquilo que eu fiz na abertura. Eu tenho um entendimento. Não significa que o meu entendimento nesses detalhes é o mesmo entendimento que você tem. Eu não quero também me vangloriar disso, mas na posição que Deus me colocou, misericórdia, eu preciso ter muito cuidado da forma como eu estou ensinando. Para que com sabedoria e prudência, eu sei os dons que Deus tem me dado. Eu sei, eu falo com Ele, eu sei disso. E quero e continuo a usá-los para a glória dEle, para a edificação do corpo de Cristo. A Bíblia diz que a um é dada mediante o Espírito a palavra da sabedoria. A outro, segundo o mesmo Espírito, a palavra do conhecimento. A Bíblia continua e diz:
a outro, no mesmo espírito, a fé. Já parou para perceber que algumas pessoas parecem que têm mais fé do que outras pessoas? E isso não é vergonhoso? Quantas vezes na minha falta de fé, eu recorri aos meus amigos pastores: olha, tá pesado, eu sei que eu sou pastor, mas nesse momento a minha fé está assim, eu preciso de ajuda. E eu sabia que determinado pastor tem esse dom da fé, para fortalecer a minha fé. Quantas vezes você já precisou recorrer a alguém e dizer: ore por mim, porque a minha fé, ela está meio abalada. Aí você recorre a alguém porque você tem olhos espirituais, na manifestação do Espírito, o Espírito Santo te conduz a alguém que tem o dom da fé, para te ajudar. A Bíblia diz que há outro, no mesmo Espírito, dons de curar, como eu falei aqui, que Deus não está limitado a isso. Pastor, eu tenho que recorrer a alguém que tem o dom de curar, como é que eu descubro? Talvez você seja essa pessoa que tem o dom de curar, e você só vai saber colocando a mão na cabeça da pessoa, colocando a mão em outra pessoa. Claro que você não vai sair por aí, não vai entrar de maneira desordeira em qualquer lugar. Eu vou abraçar alguém que está com a virose, é a onda das viroses, né? Não, pode falar comigo sem máscara, você está aí cheio de coisa. Não é isso. É com prudência. O Espírito Santo, ele vai lhe colocar no local certo. Ele vai fazer com que você levante sua mão em oração na vida daquela pessoa, e você vai perceber se você tem o dom de curar. A Bíblia diz que há outro, operações de milagres, e aqui é no geral. Há outro, profecia. Há outro, discernimento de espíritos. Há um, variedade de línguas, e há outro, capacidade para interpretá-las. Os dons, irmãos, são complementares. Eles não são concorrentes. São complementares. E eles precisam funcionar em harmonia e cooperação. Não em desordem e em competição. Pode tocar, fique à vontade, viu? Fica com receio não. Fiquem à vontade no Espírito Santo. A gente precisa saber que cada dom, ele tem o seu valor na obra de Deus, na igreja. E que nenhum dom, por mais que possa parecer aos nossos olhos, ele é mais importante ou menos importante do que o outro. A gente precisa se aproximar do Espírito Santo, respeitando e valorizando os dons dos outros, sem cobiçá-los, porque você também tem dons. Você pode ter um dom, mas você tem, foi dado por Deus. Você não precisa desprezar, não precisa invejar, você precisa buscar os melhores dons. Uma palavra de Deus nos mostra no versículo 31. Entretanto, procurai com zelo os melhores dons. Isso aqui parece que dá um nó na cabeça. Se não é uma competição, se todo dom é importante, por que eu vou buscar os melhores dons? Calma, a gente está só no início da caminhada. A gente vai comendo um pouquinho de cada vez dessa papinha espiritual que Deus nos tem dado. Eu falo papinha espiritual porque eu me incluo nessa. Às vezes a gente quer sair correndo, mas calma, vamos lá na papinha, para depois partir para algo muito mais profundo e mais pesado. É apenas uma introdução da introdução, porque tem muita coisa que o Espírito Santo ainda vai falar comigo e contigo. Pai santo e querido Deus, obrigado, meu Jesus. Louvado seja o teu maravilhoso nome. Te agradecemos, Senhor, porque o Senhor tem nos abençoado com a tua vida, Senhor, essa vida maravilhosa que sempre existiu e está aqui no nosso meio. Obrigado, Jesus, por nos encher com teu Santo Espírito e por nos mostrar, Senhor, como é bom conhecer o Senhor na profundidade, na essência das Escrituras, o que nos faz nos aproximar do Senhor. Te agradecemos porque o Senhor é bom, as tuas misericórdias duram para sempre e nós te amamos, Senhor. Por isso nós louvamos a ti, ó Deus, sempre no nome maravilhoso de Jesus e na dependência dessa unção maravilhosa que é a unção do Espírito Santo. Amém e amém.